E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Mais uma super videoaula aqui do seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dentro da microbiologia, que estuda os micro-organismos. Já tivemos a aula sobre vírus, doenças virais, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as bactérias, beleza? As bactérias. Então vamos lá, vamos aprender a diferenciar as bactérias, a função delas no ambiente, a importância delas para a medicina, para a produção de alimentos. Vamos lá aprender sobre esses micro-organismos tão interessantes, beleza? Primeiramente, as bactérias, as bactérias elas estão divididas em dois domínios. Lembra disso quando a gente estudou na aula de taxonomia, que existem três domínios. O domínio dos eucariontes, o domínio das bactérias ou eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, e o domínio das árqueas, que são tipos diferenciados de bactérias, beleza? Então perceba aqui nesse cladograma, que as arqueobactérias elas têm uma semelhança muito maior com as células eucariontes do que com as bactérias comuns, que nós vamos estudar agora, certo? Então perceba aí, que as bactérias elas estão divididas em dois domínios. O domínio das bactérias ou bactérias verdadeiras, eubactérias, as arqueobactérias, e nós temos o domínio dos eucariontes, onde está o reino protista, o reino fungi, o reino das plantas e dos animais, beleza? Então perceba aqui o cladograma e verifique muito bem a posição evolutiva que essas bactérias estão, beleza? Nós vamos ter uma aula específica sobre as arqueobactérias, mas a aula de hoje é sobre as bactérias comuns, ou eubactérias, que são as mais cobradas em vestibular, beleza? Muito bem. Então quando a gente pensa em bactéria, qual é a grande diferença da bactéria para os outros organismos? Então preste atenção. A maioria dos organismos são formados por células do tipo eucarionte, que são células que possuem núcleo, como você pode verificar nessa célula aqui. Esse é um exemplo de célula eucarionte. Possui núcleo, possui uma série de organelas, é uma célula relativamente maior, certo? Agora, como que é a célula da bactéria? A célula da bactéria é desse jeito. É uma célula que nós chamamos de célula procarionte, certo? Procarionte, esse nome pro vem de antes, e carionte vem de carioteca. O que é carioteca? É a membrana que envolve o núcleo, onde está retido o material genético ali dentro. Então preste atenção, a célula procarionte é como se ela surgiu antes da carioteca, ou seja, são células que não possuem essa membrana nuclear que envolve o material genético, certo? Então são células que nós falamos que não possuem núcleo. Então preste atenção, essa é a grande diferença da célula bacteriana, que é a célula procarionte, para a célula eucarionte. É que a célula procarionte ela não possui núcleo. Professor, mas a célula procarionte ela possui DNA? Sim, possui DNA. Todas as células possuem DNA. Agora, onde que está localizado o DNA na célula bacteriana? Ele está espalhado no citoplasma, como você pode verificar aqui, certo? Então, o DNA bacteriano ele fica espalhado, solto, livre no citoplasma, ao contrário da célula eucarionte que ele fica dentro de um núcleo. Então, a célula procarionte, que é a célula bacteriana, o material genético fica espalhado no citoplasma, certo? Muito bem. Uma outra diferença entre a célula bacteriana com a célula eucarionte é que no citoplasma da célula bacteriana, ao contrário da célula eucarionte que você viu lá, que tem um monte de organelas, complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático, certo? A célula bacteriana ela não possui organelas, tem somente estruturas chamadas de ribossomos, que serve para que as bactérias possam construir as proteínas que elas precisam a partir do DNA, beleza? Então, a única, vamos colocar organela, alguns cientistas não consideram os ribossomos como organelas, consideram como estruturas, componentes dos ácidos nucleicos, como o RNA ribossômico, beleza? Então, preste atenção, no citoplasma da célula bacteriana não possui organelas, possui apenas ribossomos, que são estruturas que vão ser responsáveis pela produção das proteínas bacterianas. Muito bem, beleza? Então, material genético espalhado no citoplasma, citoplasma com poucas organelas, só os ribossomos. Em volta do citoplasma nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura comum a todas as células, seja ela eucarionte ou seja
procarionte, beleza? Mas uma característica interessante sobre as bactérias é que acima da membrana plasmática, as bactérias possuem parede celular. Você já deve ter ouvido falar sobre parede celular, que existem parede celular nas células vegetais, que é feita de celulose, que as células dos fungos possuem parede celular, que é feita de quitina. Agora, a célula bacteriana, ela também possui parede celular, certo? E essa parede celular é feita de uma substância chamada de peptidoglicano, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, que ela é muitíssimo importante na classificação das bactérias, beleza? Muito bem. Então, ó, acima da parede celular, né, algumas bactérias possuem uma cápsula, certo? Que serve para que algumas bactérias, né, possam sobreviver muito tempo sem precisar, né, de um metabolismo muito alto. Então, como se fosse uma estrutura de proteção que as bactérias possuem acima da parede celular, chamada de cápsula bacteriana. Certo? Algumas bactérias podem ter flagelos, como você pode ver aqui. Algumas bactérias podem ter cílios, outras podem ter os dois, que são estruturas para movimentação. Outras bactérias não possuem estruturas locomotoras, certo? Bem, e outra estrutura que você está vendo aqui no desenho é a presença das fímbrias. As fímbrias são estruturas que servem para reconhecimento de algumas bactérias e nós vamos falar dela daqui a pouco. Então aqui, ó, um resuminho rápido sobre como que é a estrutura de uma bactéria e as diferenças da célula eucarionte para a célula eucarionte. Vamos repetir? Célula procarionte tem material genético espalhado no citoplasma, não tem núcleo. A célula procarionte não possui organelas, possui apenas ribossomos, que servem para a produção das proteínas, certo? A célula procarionte é bem menor. As células bacterianas possuem parede celular. Então, essas são as principais diferenças da célula bacteriana, que é a célula do tipo procarionte, para as outras células que são eucariontes. Muito bem, certo? Então perceba aqui, ó, que de dentro para fora, analisando o material genético da bactéria, que eu falei que está espalhado no citoplasma, né, essas bactérias elas possuem uma fita única de DNA. Então, ao contrário das nossas células, por exemplo, que tem 46 cromossomos, ou seja, 43 fitas de DNA com começo e fim, certo? A célula procarionte ela vai possuir uma fita única de DNA circular, certo? É um círculo, beleza? E ele fica espalhado no citoplasma, né? E essa região onde o material genético da bactéria está, nós chamamos de nucleoide. Então, bactéria não tem núcleo, ela tem nucleoide, que é uma região no citoplasma onde está localizado o material genético da bactéria. E só lembrando, o material genético da bactéria é formado por uma fita única de DNA circular. Uma outra estrutura presente no citoplasma das células procariontes, da célula bacteriana, é a presença de um outro tipo de DNA, um DNA extra, que nós chamamos de DNA plasmidial, como você pode ver aqui no desenho, ou plasmídio, que é uma estrutura que faz com que as bactérias elas possam trocar DNA uma com a outra. Então o DNA plasmidial é importante por causa disso. Nós vamos voltar a falar sobre o DNA plasmidial mais para frente, mas é importante que você saiba que ele é um dos componentes do citoplasma, né, de algumas bactérias. Então, além desse material genético principal, que é o nucleóide, que tem o DNA circular que eu falei, algumas bactérias têm outras estruturas de DNA espalhadas no citoplasma, chamadas de DNA plasmidial, que serve para que algumas bactérias possam trocar material genético uma com a outra. Tudo bem? Beleza. Então, um resumão aí sobre a célula procarionte para você. Certo? Então vamos falar sobre uma estrutura muito importante para classificar as bactérias, que é a parede celular. Muito bem, a parede celular ela vai circundar a membrana plasmática. Então ela vai estar acima da membrana plasmática, a parede celular das bactérias. E para que serve a parede celular das bactérias? Né? Serve como uma estrutura para proteger a célula bacteriana quando ela ganha e perde água. Então, da mesma forma que a célula vegetal tem a parede celular de celulose, que faz com que a célula ganhe água e ela não se rompa, não estoure, certo? A parede celular da célula bacteriana tem a mesma função, certo? Ela protege a célula das alterações da pressão da água. Então, quando a água entra dentro da bactéria, essa membrana plasmática não se rompe porque ela está protegida por uma parede celular. Muito bem.
O principal componente da parede celular de algumas bactérias é o chamado de peptidoglicano, né, que são estruturas de aminoácidos ligados com alguns tipos de carboidratos. O peptidoglicano. É importante que você saiba falar essa estrutura, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, certo? E muito importante, então, de acordo com a quantidade de peptidoglicano, as bactérias elas são classificadas em dois tipos. Nós temos as bactérias gram-positivas. O que é isso? A coloração gram é uma estrutura que serve para a identificação das bactérias em laboratório, ou seja, é um tipo de corante que se impregna nessa composição química desse peptidoglicano que existe na parede celular de algumas bactérias, certo? Então as bactérias gram-positivas são bactérias que possuem uma grande quantidade de peptidoglicano na sua parede celular, o que faz com que essas bactérias fiquem coradas, né, em laboratório. Então elas são identificadas, são coradas por essa substância que é a coloração gram, que fica impregnado nesse peptidoglicano, certo? E daí, professor, para que isso me interessa? Então preste atenção numa coisa muito interessante, meu amigo. Qual é o principal medicamento utilizado para combater bactérias? São os antibióticos, certo? Então quando você tem uma doença bacteriana, você vai tratar essa doença com algum antibiótico. E o principal antibiótico que existe chama-se penicilina. A penicilina é um antibiótico que age interferindo na construção do peptidoglicano, ou seja, na construção da parede celular das bactérias. Ou seja, já que essas bactérias gram-positivas têm uma grande quantidade de peptidoglicano, elas são mais susceptíveis à penicilina. Então a penicilina ela age melhor sobre as bactérias gram-positivas, porque a penicilina impede a bactéria de construir esse peptidoglicano da parede celular. Então é assim que o antibiótico penicilina mata bactérias, impedindo com que ela construa sua parede celular de peptidoglicano. Então, resumindo aí para você, as bactérias chamadas de gram-positivas, elas são mais susceptíveis à penicilina do que essas daqui, que são as bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, como você pode perceber, ela possui uma pequena quantidade de peptidoglicano na sua parede celular. Porém, acima desse peptidoglicano existe uma membrana externa, feita de lipídios e proteínas. E essa membrana externa impede com que ela fique corada, certo? Por isso que elas são chamadas de gram-negativas, ou seja, elas não são coradas ou são coradas em pequena quantidade com essa coloração gram. E isso, né, pelo fato de elas terem uma pequena quantidade de peptidoglicano na parede celular, faz com que as bactérias gram-negativas elas sejam menos susceptíveis ao antibiótico penicilina. Ou seja, a penicilina não age tão bem nas bactérias gram-negativas como acontece com as bactérias gram-positivas, beleza? Por causa dessa composição química diferente da parede celular que essas bactérias gram-negativas possuem, beleza? Então, acima da parede celular, né, existe uma cápsula que contém estruturas chamadas de pili ou fímbrias, né, que são apêndices superficiais rígidos compostos de proteínas, como você pode ver na imagem aqui, né? E por que a célula ela possui essa estrutura em volta dela aí? A principal função das fímbrias é o reconhecimento, como se fosse um sistema sensorial das bactérias, ou seja, elas reconhecem o que está à sua volta através dessas estruturas proteicas chamadas de fímbrias. Então ela vai reconhecer outras bactérias com afinidades químicas para que elas possam trocar material genético. É através do piliofímbria que as bactérias reconhecem células que vão ser parasitadas, certo? As células, a célula hospedeira, ela reconhece através dessa estrutura. Então, né, presta atenção, piliofímbrias são estruturas de reconhecimento das bactérias aí do ambiente externo, beleza? Muito bem, como você pode ver na imagem aqui, certo? Bem, as bactérias elas são classificadas de acordo com a sua morfologia, ou seja, de acordo com a sua forma. Então nós temos as bactérias em formato de cocos, que é essa bactéria redondinha que você está vendo aqui, essa verdinha, certo? E essas bactérias elas podem ser cocos isolados, ou seja, ficarem isoladas, ou podem formar colônias. Colônias lineares, chamadas de streptococcus, como você pode ver aqui, ó, que parece um colar de pérolas, certo? Mas são bactérias coloniais vivendo nessa colônia linear, ou bactérias ou colônias chamadas Staphylococcus, que são essas colônias mais densas, com maior número de bactérias.
Outro grupo de bactérias são essas bactérias que parecem um tic-tac, igual um bacilo, certo? Beleza? Essas bactérias aqui conhecidas, por exemplo, um exemplo dessas bactérias são os lactobacilos. Você já deve ter ouvido falar sobre os lactobacilos. São exemplos de bactérias que possuem esse formato de bacilo ou de bastonete, como você pode ver aqui, certo? Outro tipo de bactéria são as bactérias que são classificadas em formato de espirilo. Elas têm essa estrutura em espiral, como a bactéria da sífilis, né? O Treponema pálido, e nós temos esse último grupo que são as bactérias em formato de vibrião, como é o caso da bactéria Vibrio cholerae, a bactéria que causa a cólera, certo? Muito bem. Então essa primeira aula foi para que a gente pudesse identificar um pouco da estrutura bacteriana. Espero que você tenha gostado. A próxima aula é sobre nutrição bacteriana. Espero que você assista para dar continuidade ao nosso trabalho de bactérias. Professor Roque, para te ajudar aí nas dúvidas dentro da área de biologia. Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima aula.